Bem, então, como o Luiz Jorge já falou, todos nós também sabemos que o cenário é de transformações e para traçar um novo olhar sobre as mudanças e sobre os novos desafios, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Joel Câmara. O Joel, que é coach, facilitador de processos de mudança pessoal e profissional, tem 25 anos de experiência na produção de alumínio primário, chefiou as reduções da Alumar e da Alcoa Poços de Caldas, e é um entusiasta da educação continuada, um entusiasta pela educação continuada. Sendo engenheiro civil de formação, pós-graduado em engenharia da produção e gestão empresarial, o Joel estudou 2 anos do curso regular de psicologia e atualmente dedica-se a estudar neurolinguística e eneagrama. E o objetivo disso é ampliar a fronteira da compreensão da natureza e do potencial humano. O Joel hoje oferece para a gente a palestra Assuma Você o Comando das Mudanças, a começar pelas próprias. Joel, por favor. Bom dia. Então, vocês já viram que tem uma pessoa aqui que já está completamente ambientada com esse tipo de evento, porque, afinal, 25 anos fazendo alumínio é algo que é marcante, não é? É a metade da minha vida. Até outro dia era a metade da minha vida. Então, eu queria dizer para vocês aqui, em primeiro lugar, estando completamente, e não vai ser diferente, completamente afinado com as primeiras palavras do Luiz Jorge, que eu vou eleger 4 palavras que para mim é o destilado de 25 anos fazendo alumínio e das reflexões que eu fiz nesses últimos 4 anos, que eu vou chamar de exílio autoimposto. Realmente eu decidi fazer uma mudança muito marcante na minha vida, e nesses últimos 4 anos eu fiz uma reflexão dos 25 anos de fazer alumínio, e de outras coisas que eu estou nesse momento buscando empreender. Uma delas é estar aqui diante de vocês para falar desses temas que são sempre muito contundentes. Então, a primeira palavra é foco. Olha que eu falei para vocês que eu ia pegar o destilado dos 25 anos e das reflexões que eu fiz nesses últimos 4 anos, voltadas para o trabalho, para o empreender no trabalho. Foco. Foco em quê? Foco no resultado. Esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês aqui, que ao longo da fala eu vou voltar a trazer com mais contundência até. O segundo aspecto é gentil. Porque, afinal de contas, não há como atingir resultados se não for, eu vi agora que um dos valores de vocês, um dos 4 valores é o espírito de equipe. Não há como chegar a resultados sem que haja uma sinergia muito grande, muito intensa no trabalho em equipe. A terceira palavra é processos, que eu chamaria de, simbolicamente, as lutas que cada um de nós tem que travar no nosso dia a dia. Inclusive os processos mentais. Eu vou abordar um pouquinho, vocês viram aí pela minha biografia, eu sempre fui muito interessado em psicologia, fiz 2 anos para estudar alguns aspectos dessa questão ligada a processos mentais. E a terceira, e a quarta palavra, e por conta dela eu vou até começar a descer daqui do patamar superior, é uma palavra que eu adoro
e que tem a ver completamente com essa questão da liderança, que é chão de fábrica. Chão de fábrica. Então, essas são as 4 palavras que eu elejo para começar a nossa fala aqui e para dizer finalmente agora um bom dia a todos. Bom, como eu disse, eu não iria divergir de maneira nenhuma e nem há como divergir. Eu tenho refletido, uma das coisas que eu tenho refletido nesses últimos 4 anos, mesmo estando fora do ambiente de alumínio, e não estando, porque na verdade os meus amigos e colegas, ainda hoje eu morei 3 anos em Curitiba, recebi vários colegas em Curitiba, estou morando agora em Campinas, mais ainda porque a passagem para o pessoal que vem dos Estados Unidos. Então a gente se encontra para almoçar e o que é a conversa que vem? Alumínio. Então eu estou completamente inteirado do que se passa no mundo do alumínio. E não é porque eu exatamente queira, e não é também exatamente porque eu não queira. Eu continuo gostando do assunto. E algo que fica muito evidente, que eu vou dizer para vocês, eu confesso, eu fico pasmo. Outro dia eu estava dizendo isso para o Luiz Jorge, que eu fico pasmo de ver o custo de energia no patamar em que a gente pratica hoje. Ora, se vocês forem se reportar à década de 80, quando essas fábricas partiram, tanto a Alumar quanto aqui a Albras, a gente praticava custo de energia da ordem de 15, por volta de 15 megawatts. E nunca, se eu perguntar para os nossos amigos que estão aqui na frente, se passou pela cabeça de alguém, um dia, que a gente passaria a ter os patamares que estamos praticando, isso seria algo absolutamente impensável. Um outro aspecto é a taxa de câmbio. Eu estava falando com a Helena ontem ou hoje, que o ciclo do alumínio é esse, né? Quer dizer, particularmente quando a gente fala em taxa de câmbio. E hoje a gente não poderia dizer que tem a taxa de câmbio pior do mundo, mas ela não é favorável à taxa de câmbio. Quando você verifica o cenário econômico que se desenha, e vocês devem todos estarem sabendo que outro dia os Estados Unidos foi desclassificado pela Standard & Poor's. E nós estamos na iminência de acontecer a mesma coisa com a França. Então, quando você vê o cenário econômico dos Estados Unidos e Europa, eles são, no mínimo, geram uma certa incerteza, no mínimo. Então, gente, não há como fugir disso. É necessário que a gente esteja, a liderança, e eu entendo aqui que a liderança toda da Albras está aqui presente. Não há como fugir da realidade que exige essas 3 componentes da atuação da liderança. A primeira delas é senso de urgência. A gente não pode mais se dar ao luxo de achar que vamos continuar fazendo as mesmas coisas para nos posicionarmos diante de uma realidade que é extremamente demandadora e que, quando a gente observa o horizonte econômico, poderá se tornar muito mais difícil. A outra, que está completamente ligado a isso, que está subentendido, é a superação de limites. Se a realidade demanda que se ultrapasse as fronteiras nas quais nós estamos, às vezes, convenientemente estabelecidos, o nosso círculo, a nossa zona de conforto, a realidade nos pede que a gente supere limites. E ligado a isso também há que haver mudanças paradigmáticas. É necessário que a gente
se reinvente, recrie e inove. Ou seja, tem que haver ação rápida para que a nossa realidade interna se compatibilize com a realidade externa. Gente, isso é inescapável. Uma pergunta que eu faço para vocês aqui é se vocês efetivamente já pararam para pensar sobre isso. Porque um dos aspectos do líder é que o líder, ele está efetivamente sempre fazendo uma leitura do que se passa na realidade externa e o que ele tem que fazer para responder. Aquilo que também eu considero, de novo, eu estou trazendo aqui um condensado, um destilado do que foram as minhas reflexões, tanto dos 25 de alumínio, quanto nesses últimos 4 anos. Eu trago também esses aspectos do que eu considero o caminho do sucesso organizacional, porque a liderança, o líder, eles têm que estar perfeitamente afinado com esses aspectos. Então, a primeira coisa está relacionada à escolha da estratégia organizacional. A liderança maior sempre está muito envolvida com a questão da estratégia, mas em qualquer posição que você esteja no ranking de liderança, você tem que estar no mínimo envolvido e no máximo marcando ponto, marcando presença, para que influencie no estabelecimento da melhor estratégia organizacional. Segundo, óbvio, e aí não há como fugir, todos vocês, todos nós que estamos aqui, têm que estar absolutamente envolvidos, que é o plano operacional que tem que estar compatibilizado com a estratégia organizacional. Uma coisa que eu acho fundamental em plano operacional, gente, é que o plano operacional tem que ser vivo. Ele tem que sair do papel. Ele não pode ser um documento que eu trago comigo, coloco na minha gaveta e aí passo o ano fazendo as mesmas coisas que eu fazia no ano de 2011, quando chegarmos a 2012. A outra, planos e práticas de RH harmônicas. E uma coisa que eu queria dizer para vocês é que quem é que pratica RH no chão de fábrica? É o líder, são as pessoas. Então, a gente já há muito deixamos esse paradigma de que, olha, isso é com RH. Eu me lembro que nos primeiros tempos, não, isso é com RH. Evidentemente que existem algumas tarefas, alguns processos que têm que ser conduzidos com o RH. Mas o cerne de RH está ligado ao funcionamento do profissional, o estar motivado para fazer as coisas acontecerem. Isso é função precípua da liderança. A quarta coisa que é fundamental no desenvolvimento das estratégias e do atingimento do resultado, que é a integração e sinergia organizacional para levar a estratégia ao sucesso. O que é isso? É o que eu chamo de envolver as pessoas, alinhar. Olha que isso tem uma importância capital, gente. Esse negócio de alinhar é fundamental. Você precisa ter a gente toda do chão de fábrica alinhada, todo mundo pensando numa mesma direção. Engajar e obter o comprometimento.